Fala moçada, Thiago na área, começando aí nosso primeiro vídeo de 2022. Já vou começar esse vídeo desejando um feliz 2022 para vocês. Feliz 2022 abençoado, com muitas realizações, ano novo, ciclo novo, né? E a gente vai começar esse primeiro vídeo de 2022 tirando um mito da cabeça de vocês. Cangaço só teve mesmo no Nordeste? Bom, algumas pesquisas que fizemos, descobrimos que não, né? Tivemos cangaço aqui em Minas Gerais também. E hoje a gente vai trazer a história do Antônio Dó, o cangaceiro lampião das Minas Gerais. Venha com a gente nesse vídeo aí. Fala moçada, Thiago na área. Então vamos começar aí contando a história do Antônio Dó. Estou aqui na presença do livro Antônio Dó, do Saulo Martins. Este livro aqui, ó. Um dos poucos livros, é difícil achar literatura com esse tema, né? Até porque o cangaço, esse movimento de bandoleiros que tivemos no Brasil aí, né? Ele é muito evidenciado no Nordeste. A gente vai ter um pouquinho aí na região sul do país também, mas é evidenciado mesmo no Nordeste. E nas outras regiões tivemos movimentos semelhantes, né? Mas com o peso que o cangaço teve mesmo só no Nordeste. E é interessante porque aqui em Minas Gerais, num período pré-lampiônico, nós tivemos aí um bandoleiro, um cangaceiro, né? Ele não é tão mítico quanto os cangaceiros do Nordeste, né? Mas era um bandoleiro, né? Um justiceiro, que foi o Antônio Dó. Tá? O Antônio Dó atuou ali na região de São Francisco, Pirapora, Várzea Grande, aquela região de lá, Corinto. Ele atuou nessa região, tá? Ele era baiano, olha que interessante. Ele era baiano, ele era de Pilão Arcado. E fugindo da seca, né, e daquela devastação que tivemos no final do século XIX, né, no sertão nordestino ali, né, a família dele sai de Pilão Arcado e se instala ali na cidade de São Francisco, aqui no norte de Minas Gerais. O Antônio Dó nasceu em 1859, né? Não consegue precisar muito a data de nascimento, porque cai naquela mesma história dos cangaceiros lá do Nordeste, né? A questão dos cartórios, né? Difícil registro, né? Mas ele nasce em 1859, e quando ele está com um pouco mais de 20 anos, a família dele desce em êxodo para a região de São Francisco. E ali eles se instalam, né, montam uma fazenda e acabam virando uma família próspera, que a gente pode dizer assim. Tinha algumas cabeças de gado, né? Só que acontece o seguinte: por causa da politicagem local, né, e a família do Antônio Dó, né, apoia... São dois partidos políticos, né, nessa região. Eles vão ter o Partido dos Gaviões e o Partido dos Morcegos, né? O Partido dos Gaviões era o partido da situação da época. E a família do Antônio Dó acaba se identificando mais com o pessoal do Partido dos Morcegos. Então eles acabam criando uma afinidade maior com esse pessoal desse partido. Então o Antônio Dó, né, e a família dele se envolve com esse partido aí. Eles começam a ter umas terrinhas, né? São uma família um pouquinho mais próspera, viram grandes fazendeiros. Não são gigantescos, não, mas são fazendeiros já bem-sucedidos, vendiam rapaduras, vendiam gado, leite, tinham umas terrinhas. E aí o primeiro atrito começa, né? Já tem essa questão dos partidos políticos dele, da família dele apoiar os partidos que não são da situação, são partidos da oposição da época. Mas ele vendia, a família do Antônio Dó vendia rapadura para todo mundo. Eles tiveram problemas aí com uma entrega de rapaduras com um coronel que era da situação, não era da oposição. O coronel fez a encomenda, eles levaram a rapadura, o coronel pegou a rapadura, não pagou e eles acabaram ficando no prejuízo. Já criou um clima de desconforto, né, com alguns coronéis da situação da região por causa disso aí. A fazenda do Antônio Dó fazia divisa com a fazenda do coronel Chico Peba, tá? Que era um grande fazendeiro da região, era um grande coronel da região, né? Ele era muito coligado ali com
com a situação, com o governo local, com o delegado de polícia, com o juiz, né? Então, eles tinham a fazenda deles fazia divisa, né? Uma fazenda com a outra. E na fazenda do Antônio Dó tinha um olho d'água, né? Tinha uma nascente de água que dava uma lagoa. E na fazenda do Chico Peba também tinha um olho d'água. Como eram pastos abertos na região e muita gente tinha criação, né, e muita gente também usava água para consumo próprio, né, as pessoas se utilizavam desses olhos d'água para esse tipo de coisa. E o Chico Peba cercou o olho d'água dele para que ninguém usufruísse mais do olho d'água do Chico Peba. E a galera começou a usar o olho d'água do Antônio Dó. O Antônio Dó, vendo essa situação, né, ele cerca também o seu olho d'água, né? E isso a população fica meio revoltosa, porque precisava do olho d'água tanto de um quanto do outro, né? E o Chico Peba vai à cidade, fala com a autoridade local o que estava acontecendo, e a autoridade local vai à fazenda do Antônio Dó e desfaz a cerca e libera o olho d'água do Antônio Dó para as demais populações, para as demais pessoas. Mas não desfez o do Chico Peba. E aí o que acontece? O Antônio Dó vai e cerca novamente. Então começou esse cabo de guerra. Faz a cerca, quebra a cerca. Faz a cerca, quebra a cerca. Faz a cerca, quebra a cerca. E aí o que aconteceu? O Antônio Dó nessa época estava de relacionamento com uma mulher que tinha umas cabeças de gado. Então o Antônio Dó tinha algumas cabeças de gado, essa mulher tinha outras cabeças de gado, né? Eu vou até consultar o nome dela aqui no livro, a gente tem que fazer umas colinhas, né? A gente já está gripado e a gripe está atacando a gente forte. E a idade a memória já não funciona mais, né? Então eu vou estar aqui no livro pegando a colinha para vocês. Cadê o nome da mulher? O nome da mulher era Arcanja. Ela era conhecida na região como Arcanjona, tanto que ela marcava os gados dela com Arcanjona, né? E aí começou um furto de roubo de gado da Arcanjona, que ela tinha mais cabeças de gado, tinha mais posses que o Antônio Dó. Começou um furto desses gados, além da situação da cerca. Então, o olho d'água dele estava exposto, né? Quanto mais ele cercava, mais a polícia quebrava o olho d'água. Ele já tinha sido intimado em a cidade algumas vezes por causa dessa cerca. E começou o roubo de gado. Então ele resolveu ir à cidade procurar a autoridade local. Começam os mitos do Antônio Dó daí, como os cangaceiros também tinham os mitos dele, né? Então ele se armou, né? Colocou suas armas na cintura, né? Pensa que ele era um fazendeiro do começo do século XX no sertão mineiro. Então colocou suas armas na cintura, pegou sua melhor roupa, né? Montou na sua égua. Essa égua é famosa, a égua do Antônio Dó é famosa na região, né? Eu tenho até uma descrição dela que é muito legal, assim, que era uma égua de 7 palmos certinhos, negra como a noite, que só o Antônio Dó montava, né? Tem toda essa mística em cima do personagem. Ele é um personagem real, ele existiu, mas se criam mitos, como se tem mitos do Lampião, e a gente vai falar muito desses mitos ainda. Então ele vai à cidade, se hospeda na casa de um conhecido, deixa as armas e vai à delegacia. E quando ele procura o delegado, a autoridade, né, o alferes, que era a autoridade na região, e ele começa as queixas do alferes, o alferes não deixa ele falar, chama a mulher dele de rapariga, que ele nem casado com ela que ele era só amaziado, né? E o Antônio Dó se irrita com aquilo. O Antônio Dó já tinha, eu vou fazer um adendo aqui, o Antônio Dó já tinha uma fama de ser um cara mandioca, eles chamavam ele de mandioca, era um cara que não era pacifista, não se envolvia em confusão. Então assim, já tinha uma certa malícia para falar dele, que ele era um cara muito na dele, muito tranquilo. Ele já tinha um irmão mais velho, Herculano, que era mais nervoso um pouco, mas ele era muito tranquilo. E o que acontece? O Antônio Dó vai à delegacia, né, com essa fama toda, e quando ele começa a conversar com o delegado, com a autoridade local,
O delegado desacata, chama a mulher dele de rapariga, não quer escutar, né, chama ele de gentinha, etc e tal. E essa confusão toda vai. E ele tentando explicar, estão roubando meu gado, minha água tá... Né, eu faço a cerca, vocês vão lá e quebram. O Chico Peba tá cercando o olho d'água dele e o delegado não quis escutar. E essa discussão foi se acalorando e o Antônio Dó foi se acalorando, o delegado foi se acalorando, até que o Antônio Dó perdeu a paciência, bateu na mesa, chamou de cachorro do governo, de ladrão, e que ele ia resolver da forma dele. Nisso, o delegado se altera e dá um tapa na cara do Antônio Dó. A gente está falando do sertão de Minas Gerais, mas que tem enraizado no norte de Minas, ali no sertão do norte de Minas, essa mesma hombridade que se tinha no sertão nordestino. Não bate na cara de homem. Lá no Nordeste não batia, que também não bate. Nisso o Antônio Dó pegou ele pela garganta e foi enforcando ele, fez ele andar de gatinhos, né, pela delegacia. A cidade acabou assistindo isso, ele foi até a praça assim. E quando o Antônio Dó soltou, o delegado chamou os policiais da região, cercaram o Antônio Dó, falou: eu te mato, que você é bandido, não mata nada, você é cachorro do governo. E o Antônio Dó fugiu, foi à casa que ele estava hospedado, voltou armado, pegou as armas, voltou armado, falou: vem então, cambada! E tiveram um tiroteio na cidade, mas o Antônio Dó levou pior nesse tiroteio. Ele foi pego pelos soldados, né, foi amarrado num tronco, né, num pé de juazeiro, e foi amarrado nu no pé de juazeiro e tomou a sova da polícia e ficou lá amarrado em tempo para que todo mundo visse. Depois disso foi preso, ficou 30 dias preso. Ele foi liberado da cadeia por um habeas corpus feito por um rábula. Lembra no vídeo do Benjamin Abrão Boto que eu expliquei que era rábula e tal? Por um rábula dessa situação, que era um vaporista. A gente fala de vaporista aqui, a gente está falando de vaporista de barco a vapor, né? Os barcos a vapores que corriam o Rio São Francisco ali, né? O famoso Benjamin Guimarães é um deles. Que era um rábula que conseguiu o habeas corpus e o Antônio Dó voltou para a fazenda e aí começou uma perseguição, mesmo da situação, né, das organizações, das milícias, da situação dos coronéis da região em cima do Antônio Dó. E essa situação foi se agravando mais, né? Ele foi pego em 2 emboscadas e não conseguiram matá-lo. Até que eles vão à fazenda do Antônio Dó uma vez e matam o irmão do Antônio Dó, o irmão mais velho, que era mais Honório o nome dele. Eu acho que eu falei Herculano no começo do vídeo, mas é Honório. Ele é assassinado, né, por esses coronéis, e aí, de verdade, cria a ira do Antônio Dó. Então ele pega as coisas dele toda, junto com a mulher dele e a família dele, vai para uma outra região, mas a perseguição continua, né? Então ele se vê na situação de não conseguir mais. Abandonou a família, ele volta para Pilão Arcado, reza a lenda que ele volta para Pilão Arcado. Ele ficou sumido um tempo, ele volta para Pilão Arcado, se preparar e já volta como jagunço para a região. Arrebanha alguns vaqueiros, né, e alguns jagunços de alguma fazenda e monta um bando. Esse bando chegou a ter 17 homens e ele volta para a região para buscar vingança. E ele invade a cidade de São Francisco, né, e tem um tiroteio, e ele começa a praticar assalto nas fazendas dos coronéis, buscando vingança, né, ele se acerta com o Chico Peba, ele acaba matando o Chico Peba, né, e ele começa a buscar esses coronéis. E Então ele cria um bando mesmo, fazendo assalto a fazendas, né, assalto a cidades, ele cria um bando de cangaceiros mesmo, e atuando como os cangaceiros atuavam no Nordeste. O Antônio Dó tem uma diferença, né, do cangaço em si, porque o Antônio Dó, ele era meio que Robin Hood mesmo. Ele ajudava muitas famílias. E você pegar todos os depoimentos que a gente tem aí, de vídeos, documentários, reportagens, que são poucas, é muito difícil, é um material muito difícil de achar, falando sobre o Antônio Dó, todos eles exaltam essa questão dele ser uma pessoa boa. Ele era uma pessoa boa para a população, ele só foi injustiçado e estava buscando justiça,
né? E como a justiça oficial não ajudou, ele acabou fazendo justiça com as próprias mãos. E ele tem alguns fogos interessantes, né? E assim, o bando dele virou um bando temido na região, né? Pelas autoridades, pelos coronéis. A população mesmo não tinha medo. Mas quando o bando do Antônio Dó chegava numa determinada cidade da região, a cidade fugia. Mas eles não fugiam com medo. A população não fugia com medo do Antônio Dó, eles fugiam com medo do tiroteio e com medo da ação policial. A coisa foi tomando uma proporção tão grande que começaram a se deslocar batalhões, deslocamentos, colunas militares de vários locais, inclusive de Belo Horizonte. Subiu uma coluna de Belo Horizonte. Vou pegar a colinha novamente, né, que está marcada aqui. Nós tivemos aí, né, o terceiro batalhão enviou o pelotão de guerra de Pirapora, tendo o tenente Raul Diamantino de Menezes e o alferes Antônio Guedes no comando. Nós tivemos aí a coluna do alferes José Pereira de Castro, que subiu com umas 50 soldados, tá? Nós tivemos aí o alferes Antônio Guedes. Esses são alguns alferes que combateram o Antônio Dó e nunca conseguiram pegar. O Antônio Dó era bom de briga, bom de tiro, né? O bando dele era bom de fogo, então eles nunca conseguiram pegar. E eles tiveram todas as vezes que tiveram troca de tiros com o Antônio Dó, né? O Antônio Dó conseguiu, o bando conseguiu fugir, né? E deixar um grande desfalque dessas colunas, desses batalhões. Até que sobe um alferes, que é o famoso inimigo, né? Que aí é o maior inimigo do Antônio Dó, que é o alferes Felão, famoso Felão, tá? O nome dele era Félix Rodrigues da Silva, ele era conhecido como alferes Felão. É um camarada já com uma índole ruim, tá? A população tinha medo dele, ele cometeu muitos excessos. As pessoas que apoiavam o Antônio Dó, né, foram barbaramente torturadas pelo Felão. Ele deflorou moças, ele queimou gente viva, ele assaltou. A coluna militar dele, eu não vou chamar de volante porque não era uma polícia volante igual era no Nordeste. Mas a coluna militar dele era uma coluna mais terrível, assim. E ele estava no ímpeto mesmo de pegar o Antônio Dó, porque já estava, inclusive, afrontando, né, o governo do estado de Minas na época. E aí o que acontece? Então eles têm alguns embates, o Felão e o Antônio Dó, e o Antônio Dó é vitorioso em todos eles. Essa questão de ser vitorioso é vitorioso entre partes. Quando a gente pega, por exemplo, o bando do Lampião, do combate da Serra Grande, que é o maior combate do bando, a gente está falando de uma vitória de verdade dos cangaceiros, da volante fugir, né, das 3, 4 volantes que estavam no combate da Serra Grande fugir e o bando permanecer. O Antônio Dó não, trocava tiros, né, ele numa dessas trocas de tiros com a coluna militar do Felão, ele perdeu 2 homens, mas geralmente as colunas militares perdiam mais soldados nessas batalhas. O Antônio Dó sempre, ele era muito esperto na questão de debandar e fugir, ele sabia fazer isso muito bem, sem deixar rastros, e ele tinha uma condição, né, ele sabia até a condição que ele podia ir com questão de armamento e bala e tal, então ele fugia mesmo. E tinham características interessantes do Antônio Dó. Eu vou voltar no Felão, mas eu tenho que contar isso para vocês aí. Tinham características interessantes do Antônio Dó, que é o seguinte: esse misticismo que se existia, o Lampião invultava, o Curisco invultava, o Antônio Dó tinha esses mesmos misticismos. Só que o dele era um pouquinho mais aprofundado. Né? Esse período que ele ficou sumido, reza a lenda que ele voltou para o Pilão Arcado, acreditamos que ele foi para Pilão Arcado e fechou seu corpo lá nas religiões do Candomblé, nas religiões de matriz e afros, que são muito fortes na Bahia. Então que ele tinha um corpo fechado, que as pessoas batiam o facão nele, né? O facão sumia, entrava nele todo até sumir. Quando puxava o facão ele não tinha um ferimento,
né? De uma vez, uma troca de tiros com uma coluna militar, ele tomou tantos tiros que a roupa chegou a pegar fogo e ele não foi ferido. Ele tinha todo esse mito. Então o Antônio Dó tinha um mito que não morria. Ele tinha o corpo fechado e não morria. Mas tinham características que eram dele interessantes. Toda vez que ele começava um combate, ele fazia um risco com o punhal dele no chão e falava com os cabras dele: não passem daqui, senão vocês morrem. E os caras atiravam desse risco do chão para trás e de verdade os cabras dele não morriam. E ele tinha uma postura de toda vez que começava um fogo, de levantar o punhal, olhar para o céu, ficar uns minutos, segundinhos olhando para o céu, estático, antes de riscar o chão. Então, reza a lenda que era um ritual de proteção do Antônio Dó. Um ritual de proteção dele, e aí a gente cai nessa crença mística, né? Que todo herói ou anti-herói, né, periférico do Brasil tem. Mas aí aconteceu, voltamos ao Felão, e aí alguns fogos aí, né, ele acabou sendo vitorioso, porque o Felão não conseguiu pegá-lo, né, e geralmente a coluna do Felão sempre voltava desfalcada desses tiros e o Antônio Dó não perdia homens. E aí na cidade de Boa Vista, eu vou conferir se é Boa Vista mesmo, tá? Vou conferir para vocês, que é o ponto alto da história do Antônio Dó, que ficou famoso. Deixa eu conferir. 2000 anos depois. Isso, exatamente. Na região de Boa Vista, entre as cidades de Urucuí e São Felipe, a cidade ela era uma cidade protegida pelo Antônio Dó, e o Antônio Dó começou a desafiar o Felão. Então o bando do Antônio Dó entrava nas cidades cantando: Feló vem, não vem não, cadê Feló, não sei não. Que era uma cantiga meia de afronta. Quer dizer, eu tô na cidade e o cara não vem porque é um covarde, tem medo de mim. E as cidades começaram a cantar isso. Era um dia de festa numa fazenda de um coiteiro do Antônio Dó, que também, essa rede de coiteiros que tinha no Nordeste, também o Antônio Dó tinha. Então, era um dia de festa, eles estavam em festa, eram por volta de 3, 4 horas da tarde, estavam em festa, e dentre as cantigas que eles estavam cantando na festa, e fazendo as danças de ciranda, etc e tal, que era muito comum na região, o pessoal da fazenda estava cantando: Feló vem, não vem não, cadê Felão, não sei não, Felão vem, e esse sarro todo. E o Felão ficou sabendo e armou uma emboscada para a fazenda, acreditando que o Antônio Dó estava na fazenda. Só que o Antônio Dó não estava, mas por causa da cantiga ele acreditou que o Antônio Dó estava nessa festa, estava para ir. Lá bastante aquilo foi irritando ele, ele cercou a fazenda, e aí nós temos a famosa Ronda dos Nus. Essa Ronda dos Nus já foi atribuída também ao Lampião no Nordeste. Mas para quem estuda mesmo o cangaço, né, para quem gosta mesmo do tema, sabe que isso não aconteceu. Isso é um dito popular que foi o Lampião que fez, mas não foi o Lampião que fez. A história mais precisa dessas duas cantigas, tanto da Ronda dos Nus quanto da Vem Cadê o Felão, são mesmo, né, nascidas em São Francisco, né, com base aí no Antônio Dó. E aí ele cercou a fazenda, tirou a roupa de todo mundo, colocou todo mundo em círculos, todos pelados, homens e mulheres, pelados e peladas, com o dedo ali da pessoa da frente. Colocou um soldado com um tambor e ele foi marcando a dança com o tambor e cantando: Felão vem, não vem não, cadê Felão, não vem não, Felão vem. E todo mundo dançando em círculos, cadenciadas pelo toque do tambor do soldado, e todo mundo nu, né, um com o dedinho no outro. Lá pras tantas, o Felão cantava: espora no chão, tá tinindo, dedo tá sumindo, troca o dedo. Então você tinha que trocar o dedo. Quando você trocava o dedo, tinha que pôr o dedo que estava na boca e colocar o outro dedo, né, engatado na outra pessoa. Isso ficou famoso. Nós temos até um vídeo famoso aí
da década de 70, de um filme desses porno chanchados brasileiros, que tem uma recitação maior desse poema, né, dessa cantiga do Felão. E isso criou muita ira no Antônio Dó, que fez o Antônio Dó passar de bandoleiro, que se vingou do passado e era perseguido pelo governo, né? Então ele vivia dos assaltos para poder se manter pela perseguição do governo local, a ser um feroz atacante do governo. Aí ele começa a atacar as milícias policiais, as colunas, né? Ele, por causa desse incidente. Eles encontraram mais algumas vezes, mas o Felão não morreu na mão do Antônio Dó. Ele teve um surto de carrapatos, foi picado por carrapatos e acabou morrendo pela doença do carrapato. Então o Antônio Dó continuou essa vida dele bandoleira, né? O Estado foi cada vez apertando mais o cerco, mas nunca conseguiu pegar o Antônio Dó. Ao contrário do Lampião, que, né, foi pego lá na Grota do Ojico, né, pelas 3 volôdias que foram comandadas pelo Tenente João Bezerra, o Antônio Dó não foi pego, tá? Só que ele foi envelhecendo e ele foi cercando mais o seu bando. Ele começou a... Ele era casado, ele já tinha mudado de mulher, ele já não estava mais com a Arcanjona, estava com uma mulher chamada Margarida, depois arranjou outra mulher, ele estava com outra mulher, essa mulher, o nome não é citado, e já estava com mais idade, e ele foi fechando cada vez mais o bando. Ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada, todo mundo tinha que ficar no bando, ninguém podia ter mulher, tinha algumas regras assim, mas o cara não podia se desvincular. E esses caras começaram a ter dinheiro, ter outras posses, mas não conseguiam fazer nada. Ele se escondia no meio do mato, os caras tinham que estar com ele. Ele se escondia na caverna, os caras tinham que estar com ele. E ninguém podia fazer nada, era tudo ele que comandava, iam para onde ele queria, e os caras começaram a ficar revoltosos. E eu já estava com 60 para 70 anos, já estava nessa última década dele, né? E aí a mulher dele começou a ter um caso com um dos cabras do bando do Antônio Dó. E o Antônio Dó tinha muito dinheiro, muito diamante, muito ouro, ele tinha muito, tá? Porque tinha feito muitos assaltos, ele tinha muito dinheiro e ele guardava. As famosas botijas do Lampião também tem as famosas botijas do Antônio Dó, escondidas em alguns locais, mas ele andava com isso muito com ele, tinha muito isso com ele. E no dia 14 de novembro de 1929, ele voltou de um assalto, ele e o bando, e ele foi descansar debaixo de um pé de juazeiro, uma cambira. Foi descansar debaixo de um pé de árvore, num coito escondido do Antônio Dó, e a mulher dele sabia desse coito, sabia onde era, etc. Então ele foi descansar e ela combinou com o cabra dele, que era amante dela, de matarem o Antônio Dó. Só que rezava a lenda que o Antônio Dó não morria, né? Lembra que eu contei pra vocês a questão do punhado, dos facões, dos tiros, que só tinha um jeito de matar o Antônio Dó, que era desfazendo a magia que, né, tinha de proteção. Mas ela, que era a esposa dele, sabia o jeito. Então reza a lenda que tinha que pegar uma mão de pilão, passar no fogo, numa borralha de fogo, e bater na cabeça do Antônio Dó pelas costas, porque senão ele não morreria. Gente, isso é óbvio, que se você pegar uma mão de pilão, a gente não tá falando da mãozinha de pilão da cara de socar alho na sua cozinha, mas tá falando da mão de pilão mesmo. Socar na cabeça de uma pessoa, depende da força que você vai matar essa pessoa. Ele já era um senhor de 70 anos, era forte, era altivo ainda, né? Mas era um senhor de 70 anos. E ele estava dormindo, e assim foi feito. Pegaram uma mão de pilão, né? Passaram na borralha de fogo, né? E o cara bateu na cabeça dele. Depois que bateu na cabeça dele, ele desmaiou. Deram um pouco mais de 20 facãozadas nele e ele morreu ali no pé dessa árvore. Ele foi... Aí criou uma revolta dentro do bando, tinha alguns que apoiavam o Antônio Dó, outros que já estavam putos, né, por causa daquela questão, e eles se brigaram entre si, depois brigaram para ver quem ia ficar com o dinheiro do Antônio Dó, né? Os apoiadores do Antônio Dó enterraram ele, a galera foi lá, desenterrou para procurar ouro, aquela coisa toda, e ele foi enterrado lá. Hoje o túmulo dele tá lá, eu vou... Não vou garantir para vocês, mas eu acho que vou deixar a foto aqui, ó, do túmulo.
E tá lá, 5 quilômetros de São Francisco, você consegue ir lá do túmulo do Antônio Dó. É um marco histórico da história de Minas, é um marco histórico desse banditismo que nós tivemos. E esse túmulo foi saqueado algumas vezes, as pessoas saquearam esse túmulo do Antônio Dó algumas vezes para poder ver se achavam mais ouro, mais diamante, etc e tal. Existe hoje uma caça ao tesouro, as botijas do Antônio Dó, como existem as botijas de Lampião. Não é isso? E essa aí é a história do Antônio Dó, o cangaceiro, o rei do cangaço mineiro. É interessante que as pessoas comparam, muitos civis, né, regionais, comparam o Antônio Dó, a força do Antônio Dó, que ela só era compatível à força do Lampião, tá? Tô aqui mais uma vez indicando para vocês aí o livro do Sal Martins, Antônio Dó. É um super livro, super interessante. É um livro bem bacana, tem umas imagens de xilogravura bem interessantes. Eu vou deixar aqui para vocês verem, bem interessantes as xilogravuras. É um livro muito legal, que conta um pouco da história de Minas, do norte de Minas, e conta aí da história do banditismo em si no Brasil. Então tá aí a sugestão do livro. Fica no apelo a vocês aí, moçada, vamos começar a divulgar mais cultura, mais a nossa história, né? Vamos começar a divulgar mais isso. A gente está vivendo muito a geração hoje das dancinhas, dos toques, né? Mas vamos divulgar mais cultura, mais história do nosso país, vamos começar a resgatar, né, de verdade a base cultural e histórica do nosso país. Beleza, moçada? Se tiverem gostado desse vídeo, não deixem de se inscrever aqui no canal, beleza? Não deixem de curtir, comentem aí embaixo se sabiam do Antônio Dó, se não sabiam. Se querem que a gente aprofunde mais, conte mais casos do Antônio Dó, né? Conte casos de fogos famosos dele, comentem aí embaixo. Não deixem de comentar não deixem de comentar não, ajuda no engajamento da gente, ajuda que o YouTube divulga nosso canal para mais pessoas, e a gente está aí nessa luta para levar um pouquinho de cultura, informação, diversão, história para vocês, e fazem um gordinho feliz, tá bom? No mais, feliz 2022 para todo mundo. Não deixem de se inscrever, não deixem de curtir. Tamo junto, moçada, e até a próxima!